Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Hoje, dia 19 de fevereiro, terça-feira agitada, né? Como sempre. Quem não acompanhou o nosso noticiário ao longo do dia, não teve oportunidade, pode vir aqui comigo. Eu trago as atualizações aí, as notícias mais importantes, com todas as atualizações desse dia, desta terça-feira aí. Memorável, né? Olha, o dia começou já com a Polícia Federal nas ruas, a Lava Jato nas ruas, prendeu o Paulo Vieira de Souza, né? Mais conhecido como Paulo Preto, operador do PSDB, mais especificamente aí do Aloysio Nunes, ex-senador que hoje está lá no governo do Dória, ou melhor, estava, teve que pedir demissão justamente porque as investigações desta fase aí da Lava Jato atingem, né, o próprio Aloysio, que foi alvo de busca e apreensão, não foi alvo de prisão, mas alvo de mandado de busca e apreensão. No caso do Paulo Preto, não, foi preso. Ele que já era alvo de outras investigações em São Paulo, inclusive, chegou a ser preso, depois foi solto pelo Gilmar Mendes. Agora vai ficar difícil o ministro soltar o operador aí tucano, porque existem provas de que ele estava tentando sumir com os seus ativos financeiros, aí, ativos frutos de crime, né? Ativos de origem ilícita. Para vocês terem uma ideia, olha, ele tinha em cash mais de 100 milhões de reais. Isso armazenado em dois lugares diferentes, segundo a própria Lava Jato, quer dizer, o dobro do Gedel. Né? Um Paulo Preto é igual a 2 G10. Vocês vão lembrar que o Gedel, quando saiu aquela história lá dos mais de 50 milhões que foram encontrados em caixas de papelão, malas, naquele apartamento em Salvador, aqui no noticiário político, né, político-policial em Brasília, o Gedel virou uma cifra, né? E aí agora a gente tem uma atualização disso também. A cifra aí, um Gedel equivale, ou melhor, 2 G10 equivalem a um Paulo Preto. Vamos ver quanto vale o Aloysio Nunes. Gente, olha, é impressionante como nossa política ela está aí realmente contaminada pela corrupção de alto a baixo, né? De um lado a outro. E é bom quando você vê uma operação como essa aí da Lava Jato, a justiça chegando e finalmente no Paulo Preto, mas é triste também porque eu e um amigo meu, o Sérgio Pardelas, meu colega lá da revista Isto É, nós publicamos em 2010 uma matéria revelando, trazendo à tona quem era o Paulo Preto. Né? Então que era inclusive o ex-diretor do Dersa, né? E falamos, era uma história que contava inclusive como ele estava, ele era o responsável pela arrecadação, uma espécie de tesoureiro informal da campanha do Serra, na ocasião, e ele então a gente apurou que tinha uma história que ele tinha desviado 4 milhões do Caixa 2, né, para ele ou para mais alguém. Então fizemos a matéria teve uma grande repercussão, fizemos várias outras capas a respeito e matérias a respeito do Paulo Preto, e aí pronto, aí começou, né, aí o Ministério Público começou a olhar, abrir o olho para esse personagem da política paulista, né, personagem que era realmente personagem do submundo, personagem muito poderoso, e que ele achava efetivamente que ele nunca seria preso. Eu me lembro porque o Paulo Preto, em função dessas matérias, tentou nos processar, perdeu, né? Nos processou, mas perdeu os processos, e ele sempre se mostrava muito arrogante, muito senhor de si, achando que a justiça nunca chegaria nele porque ele tinha as costas largas, né? A gente vê agora por quê. Nessa fase da Lava Jato, a Lava Jato descobriu por que ela chegou no Aloysio Nunes, porque há indício de que o Aloysio usava um cartão de crédito em nome de uma offshore do Paulo Preto, administrado pelo Paulo Preto. Então, fatura que nem chegava aqui. Ele usava, era pior que cartão corporativo, né? Era free, né? Sem limite, cartão black aí, sem limite, infinity, e ele usava, e o senador segundo, ele diz que não, né? Mas as investigações apontam que sim. Então vamos ver o desdobramento. Teve aí a busca e apreensão, e ele teve de pedir demissão do governo João Dória. Ele estava lá na Investe São Paulo, que é a agência de estímulo a investimentos lá do Estado. Então, assim, realmente a Lava Jato prendeu, atingiu em cheio o Paulo Preto, resvalou aí no Aloysio Nunes e acabou também respingando no governo do João Dória. Então, teve de pedir demissão para não ficar feio,
e vamos aguardar os desdobramentos dessa investigação. Fico feliz, né, que realmente a justiça chegue no personagem, mas triste também, porque foi preciso 9 anos, né? 9 anos, né, desde que a gente trouxe à tona o personagem até a justiça conseguir fisgá-lo. Então, esse é o trabalho do jornalismo investigativo, do jornalismo independente, algo que eu faço com muito prazer há 20 anos e não vou parar, né, não vamos parar, continuaremos fazendo isso, trazendo, tentando limpar a nossa política, as nossas instituições, mas é óbvio, né, o trabalho jornalístico ele tem um limite, e o limite é o limite da lei, né? Então a gente traz os personagens, a gente consegue ter uma capilaridade muito grande, recebe muitas denúncias, consegue conversar com muita gente diferente, fontes, autoridades, então isso faz com que a gente consiga trazer às vezes histórias que muitas vezes a justiça ela não tem ideia, né? O próprio Ministério Público, a própria Polícia Federal. Mas uma vez que a gente coloque isso na mesa, é importante que estes agentes, né, possam fazer o seu trabalho, corram atrás daquela pista, né? Às vezes tem mais do que uma pista, às vezes você já tem praticamente a coisa já exposta, colocada, e se faça justiça, é isso que interessa. Eu inclusive publiquei com exclusividade mais cedo, né? Não sabia que o dia ia ser tão infernal, publiquei ali, na verdade no início da tarde, uma matéria que traz um ponto novo da delação do Palocci, um ponto muito interessante, muito sensível, que está sendo guardado aí as 7 chaves aqui na investigação que corre em Brasília. É uma possível conexão, né, do esquema de lavagem de dinheiro que o Palocci usou com o PCC. Seria o mesmo esquema, o mesmo grupo, né, os mesmos laranjas, o mesmo laranjal, né, as mesmas empresas, os personagens, etc. Então eu trouxe esses detalhes. Quem quiser dar uma olhada na matéria, ela está em destaque, fixada lá no meu Twitter, né, Palocci e o PCC. Joga no Google, joga na busca do antagonista e você verá. O Palocci, ele comprou um apartamento, isso é uma informação que surgiu, inclusive na época que ele caiu, que ele estava como ministro, né, forte ali da Dilma e caiu logo no início, que ele havia comprado um apartamento, acho que foi 4 milhões, tinha comprado 2, né, um de 6, e depois ele comprou um de 6 e também morava num de 4, mas ele era inquilino, né, de laranjas, né? Então, puxando o fio, se descobriu que o inquilino dele era uma empresa, estava em nome de um sujeito, né, um nome complicadinho aqui, que é o Gerson Gil, bom, agora me fugiu o nome aqui, não está aqui, mas simples para vocês darem uma olhada lá na matéria aqui, ó. Palocci PCC, vou puxar aqui porque é muito tema hoje para tratar, então a gente tem que falar rapidinho. Gésimo Siqueira Santos era, vamos dizer assim, o suposto dono, né, do imóvel, 4 milhões, que morava lá de um apartamento luxuoso lá em Moema, em São Paulo. E depois, quando foi ver, na verdade o apartamento era dele e o Gésimo, ele apenas era um laranja dessa operação. Então o Ministério Público questionou, a Polícia Federal questionou também o Palocci em relação a isso. Ele teve que explicar todos esses detalhes. Aí qual é o que interessa aqui, qual é o lance interessante dessa história? Que o Gésimo tem um irmão chamado Gildásio, e o Gildásio chegou até a ser denunciado pelo Ministério Público por integrar um esquema de lavagem de dinheiro do PCC por meio de postos de combustíveis, né? Então, e aí o interessante é que o Gildásio, né, que é o irmão, né, do inquilino ali, na verdade do laranja, né, usado ali, do qual o Palocci era inquilino, o próprio Gildásio aparece como sócio e inquilino do Leonardo Meirelles, também sócio do Alberto Youssef, do oleiro Alberto Youssef, e a gente vai para dentro da Lava Jato, a gente chega no centro da Lava Jato, volta mais uma vez às origens da Lava Jato, porque o Leonardo Meirelles foi preso na primeira fase, na deflagração da Lava Jato, né? Lá em 2014. Vocês vão lembrar, ele estava envolvido com um esquema do Labogem, que era um laboratório de fachada usado, né, pela turma ali do André Vargas. André Vargas acabou sendo preso por causa desse esquema também. Agora, tem desdobramentos disso aí, porque o Labogem tinha uma parceria com um laboratório, a MS, que era um dos principais clientes do Dirceu. Eu ainda não sei se
Isso tem relação com a história lá que o Palocci está contando, né, do PCC, eu espero que não. Mas o que interessa é essa conexão, esse ponto, porque a gente pode ter em breve, né, sabe, uma surpresa aí de como se dá, como se dava, né, essa relação. Se era uma relação simplesmente, né, dessa turma do PT, da cúpula do PT, se era uma relação simplesmente pelos meios ali de lavagem, se era uma coincidência deles lavarem dinheiro com as mesmas pessoas, né? O Leonardo Meirelles era um especialista em lavagem de dinheiro, emissão de notas frias, etc e tal, parceiro aqui do Judaso, né? Também desse esquema aí do PCC. Então, ou se tinha alguma coisa a mais, ou se essa conexão, essa ligação com o PCC é além desta, né, da mera questão aí do uso aí da lavagem de dinheiro. E aí a gente pode lançar também luz sobre outras investigações e uma investigação que está em curso, que é aquela do Adélio, que apura lá o pagamento justamente dos advogados do Adélio, porque há a suspeita da Polícia Federal que os advogados tenham sido pagos por integrantes do PCC. Será que tem conexão? Não sei. Não sei, vamos esperar que essa delação venha a público, né? Que é informação de bastidor, informação apurada com fontes da investigação que tiveram contato com esse material. Então, se eu tiver mais detalhes, eu trago para vocês. Vamos em frente. Também tivemos mais cedo uma operação da Polícia Federal que prendeu o presidente da CNI, Confederação Nacional de Indústria, Robson Andrade. Personagem também conhecido, né? Lá de trás também, desde lá de Mensalão, etc e tal, personagem fortíssimo aí, foi preso, suspeito aí de comandar um esquema de desvio de recursos do Sistema S, né? 400 milhões são os contratos investigados aqui com empresas, agências de comunicação, etc e tal. Eu tenho para mim, e aí eu já antecipo aqui para vocês, pelas informações que eu tenho com as minhas fontes, que essa investigação do Sistema S ela vai se desdobrar e vai chegar também nos escritórios de advocacia, nas grandes bancas. Vocês lembram do que aconteceu lá no Rio de Janeiro com a FEComércio? Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. CNI também, grandes bancas de advogados, filhos de ministros do STJ, aí, talvez até do STF, com bancas, né, escritórios de advocacia, né, prestando serviços aí com contratos milionários para a CNI. E a suspeita de sempre, será que esses contratos são reais, são fictícios? As investigações vão demonstrar. Mas isso ainda está aqui, ainda é incipiente, isso é só uma informação para vocês terem uma ideia de como esse torniquete aí da lava-toga vai apertar. Ele vai apertar, parece que realmente agora a coisa está se disseminando e vai ser difícil parar, vai ser difícil. O pessoal está lá segurando a CPI da lava-toga, tem senador tentando reativá-la, mas CPI, gente, CPI a gente sabe, até CPI eles usam como balcão de negócio. Então, o importante mesmo são essas investigações, elas avançarem para cima dessa gente, né? De baixo para cima a gente vai chegar nos grandes personagens, né, desse enredo aí da lava-toga, né, de uma possível lava-toga. Tirando isso, bom, tivemos mais cedo, como eu antecipei ontem aqui, comentei ontem aqui que iria acontecer, pacote do Sérgio Moro aí, pacote que ele apresentou hoje formalmente lá na Câmara dos Deputados, fez ali uma reunião com o Rodrigo Maia, Onyx Lorenzoni, fizeram ali formalizaram a entrega do pacote anticrime do Sérgio Moro, que é importantíssimo, está chegando agora aí. Ele foi dividido em 3 projetos, né, de lei ali, projeto de lei complementar, projeto de lei ordinária. Uma coisa que chama atenção é a questão do Caixa 2, né, que foi retirada ali para ser um projeto individual, retirada por pressão dos políticos, que disseram assim, poxa, não dá para incluir como corrupção, né? Então, é um crime menor, etc, etc, etc. Mas tem várias novidades nesse projeto, que é punir doador, né? Punir de uma forma mais precisa, mais ampla, o próprio político que comete esse crime, e que a gente sabe, muitas vezes o Caixa 2, a Lava Jato nos ensinou isso, o Caixa 2 ele é apenas, vamos dizer assim, a segunda fase de um crime de corrupção que foi cometido anteriormente, né? Então é aquela velha troca de favor, o ato de ofício em troca de uma propina. Essa propina vem na forma de um dinheiro não contabilizado na campanha eleitoral. Muitas vezes também parte desse dinheiro vai para a conta bancária do político.
parabéns. Agora o desafio só começa, porque é agora na tramitação que a gente tem que ficar em cima. Essas discussões devem ficar realmente para depois do Carnaval, ainda tem que decidir que comissões receberão esses projetos, quem vai presidir, quem será o relator, e aí a gente vai para cima para fazer uma fiscalização detida. Por quê? Porque na Câmara pode acontecer tudo, podem pegar e começar a rasgar o projeto, incluir coisa que não precisa. A gente sabe, a gente viu o que aconteceu com as 10 medidas, então chegou na Câmara, chegou no Senado, chegou no Congresso Nacional, tudo pode acontecer. Então a gente tem que estar fiscalizando e para impedir que o pacote do Sérgio Moro seja desvirtuado, né? Então é isso aí, gente. Olha, finalizando aí, vocês viram, teve entrevista do Bebiano para a Jovem Pan. A gente reproduziu diversos trechos, né, em que ele fala ali, faz acusações ao Carlos também, fala da relação conflituosa entre os dois, lamenta todo esse episódio, enfim, faz ali a defesa dele. Houve a exposição dos áudios, né, também, das conversas dele com o Jair Bolsonaro. Isso deu agora aí no Jornal Nacional, vocês viram, né? E isso vai dar pano para manga, porque é isso, né? Vocês veem, tanta coisa aconteceu nesse dia e o noticiário acaba sendo quase que, né, atropelado por essa questão. O que nos interessa dessa questão é se isso impacta ou não lá as relações no Congresso. Como eu falei ontem, tem gente que acha que impacta, tem gente que acha que não impacta. O governo está tratando a coisa como uma página virada, né? Demitiu o general Floriano Peixoto, já assumiu o cargo e já está fazendo lá, tocando o trabalho para frente. Agora é lógico, tem oposição, a base não está boa, né? A base não está formada, então justamente nesse primeiro momento é que o governo deveria se dedicar aí à formação da base, não está conseguindo. Prova disso é a derrota hoje daquele decreto do sigilo, né, que previa ali a delegação do poder de decretar sigilo, né, ultra secreto em documentos, né, a delegação disso para funcionários comissionados, tirando isso da responsabilidade de ministros e de presidentes de estatais, autarquias, né? A gente sabe que é muito complicado você pulverizar isso na mão de pessoas que muitas vezes você não vai conseguir fiscalizar, isso pode sair do controle, e a gente tem que trabalhar por um Estado transparente e não o contrário. Inclusive, até publiquei, né, semana passada ou semana retrasada, nas embaixadas, a embaixada da China, o embaixador já estava fazendo isso, delegando e tal, e hoje anulou esse decreto. Por quê? Porque você chegar num alto cargo, você tem uma preparação, né? Então, e tem uma questão de responsabilização. Você não pode começar a pulverizar isso, senão depois qualquer tipo de problema fica complicado de você identificar a pessoa, identificar responsabilidades, e tudo bem, você quer dar agilidade a esse processo? Olha, a tecnologia está aí para isso, né? Está aí para isso, não precisa ter uma montanha de papel. Está tudo digitalizado, você pode fazer isso de uma forma mais rápida. Então, tem uma questão de método. Até agora a gente não sabe exatamente se havia algum interesse obscuro nesse decreto, que é um decreto que veio já do governo Temer, mas que foi assinado pelo Mourão, inclusive na interinidade dele. O Mourão até levou na brincadeira e deu uma entrevista dizendo que era um decreto chulé, que ele fala, perdi Playboy, né? Então ele brincando com a situação, mas o fato não é esse. O fato é que essa votação, ela mandou um recado para o governo. Falou, olha, a coisa não vai passar assim tão fácil, as coisas que você quer não vai passar, que governo, executivo quer, elas não vão passar aqui no Congresso tão facilmente como se pensa. Justamente porque o governo não tem uma base de apoio, uma base governista consolidada. Então essa é a questão, essa é a chave da questão. Então esse recado é um recado político, é disso que se trata, é a política, é a democracia. A gente tem de acompanhar, o governo tem que fazer o trabalho dele, tentar conquistar a confiança ou reconquistar a confiança de quem já tiver perdido e conquistar de quem ele ainda não tem, para poder formatar essa base, uma maioria importante para aprovar esses projetos, senão nada vai para frente, gente, nem projeto do anticrime,
nem reforma da Previdência, nada vai para frente. E aí é que a gente, aí é o dano, porque realmente o país está com uma situação delicada, né? Na área de segurança pública, na própria política, corrupção aí flagrante de tudo, e a questão previdenciária nas contas públicas. Então, gente, olha, essa é a situação. Eu fico por aqui, agradeço aí a audiência de vocês sempre e não deixem de curtir o vídeo e espalhar nas redes. Eu volto amanhã em mais um Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Até lá!